Bom dia, meu nome é Gabriel e hoje vou estar apresentando para vocês o trabalho de pesquisa, o artigo realizado, que traz como título a influência de diferentes tipos de fibras e aditivos na consistência do coad, certo? Bom, eu sou um dos autores, Gabriel Bresk, e o segundo autor é o professor José Américo. Nós somos do IFSP de Caraguatatuba, eu sou estudante de Engenharia Civil e ele é um dos professores na área. No sumário, eu apresento para vocês os temas que vamos estar falando, a introdução, materiais e métodos, resultados, conclusões, referências e alguns agradecimentos que iremos fazer também. Iniciando pela introdução. O concreto convencional, como nós sabemos, é um dos materiais que mais utilizamos no mundo. E diariamente nós podemos ver esse uso em obras em diversos locais. Só que esse concreto ele apresenta algumas falhas na sua estrutura. E de anos para cá, vem sendo desenvolvidas pesquisas para poder melhorar essa tecnologia do concreto. Já foi estudado um concreto de alto desempenho e um concreto de ultra alto desempenho também. Qual que é a diferença desse concreto de ultra alto desempenho para um concreto convencional? É a porosidade reduzida, é a melhora da microestrutura, devido à diminuição, né, da relação água-aglomerante e a granulometria também. Se estudar as propriedades dos materiais antes de desenvolver um concreto, antes de desenvolver um traço. E pensando ainda mais em melhorar essa tecnologia do concreto, vem sendo realizados estudos com a adição de fibras. As fibras, elas auxiliam bastante. Pois o que acontece? Quais são os pontos positivos? O concreto, quando ele não tem adição de fibras ou de armadura, ele apresenta falhas quanto à relação à tração. Então, quando ele começa a fissurar, ele já começa a perder a sua resistência. E isso é um ponto que é bastante tocado. Então, a gente faz essa adição de armadura para poder corrigir essa falha. E quando a gente adiciona as fibras, os pontos positivos são que ele aumenta a ductilidade, a resistência à tração e a torção também. E ele auxilia nessa transmissão de tensões. Como podemos ver nessa figura abaixo, é um teste sendo realizado num corpo de prova e a fissuração no quad reforçado com fibras. Então a gente vê esse auxílio na transmissão de tensões das fibras para o concreto. Entretanto, as fibras também têm pontos negativos. E o ponto negativo principal é a redução da trabalhabilidade, certo? Isso é um dos fatores que influencia bastante. Nessa pesquisa, nós utilizamos 3 tipos de fibras, tá? Materiais e métodos. Os materiais utilizados são aqueles que melhor são indicados para um concreto de ultra alto desempenho. É um cimento Portland, a silicativa, o agregado, o aditivo superplastificante e fibras. Um cimento de alta resistência inicial, a sílica para poder colaborar na microestrutura e compor os vazios que tem nessa microestrutura, um agregado miúdo, o aditivo superplastificante para a gente poder fazer essa redução da relação água-aglomerante e ainda assim não perder essa trabalhabilidade, e as fibras que vão auxiliar nessa transmissão de tensões. Para poder adquirir as propriedades de cada um desses materiais, nós fizemos ensaios também. Para os finos, o cimento Portland e a silicativa, fizemos os ensaios de Le Chatelier, para poder descobrir a massa específica, encontrar a massa específica. Então, utilizamos líquidos não reagentes com os materiais e fizemos esse ensaio. Para o agregado miúdo, nós realizamos também o ensaio do frasco de Chapman. E além do frasco de Chapman, da granulometria também, para descobrir a estrutura dela. E analisamos que é uma areia muito fina e isso foi de importante para a nossa pesquisa, pois ele cobria os vazios que são deixados na microestrutura do concreto, certo? E as fibras, as propriedades das fibras, a gente adquiriu no site do fabricante, assim como do aditivo superplastificante também. Após definir as propriedades, definimos um traço, que é esse que está ao lado.
cimento Portland, sílica, agregado, aditivo e água. As quantidades são em consumos, tá? Consumos em quilograma por metro cúbico. E realizamos também ensaios de abertura, pois nós queremos relacionar a abertura com a adição das fibras. Então, nós fizemos uma adaptação do ensaio de slam test. Utilizamos um mini tronco de cone para poder medir essa abertura. Então, adicionávamos o compósito dentro desse tronco de cone, retirávamos e fazíamos essa análise de abertura. Essa análise era feita após a mistura, imediatamente, 10 minutos após a mistura, 20 minutos após a mistura e 30 minutos após a mistura também, tá? Bom, os resultados. Na etapa 1, analisamos a influência de 2 aditivos com a fibra de vidro, que é uma das fibras que nós estudamos. Analisamos o traço de referência, que foi o traço mostrado no slide anterior, com 1% e 2% de fibra de vidro. Então, nós temos os resultados expostos nessa tabela e também temos os resultados expostos no gráfico. Podemos analisar que o superplastificante tipo 1, ele tem uma abertura, ele tem uma trabalhabilidade melhor no compósito. Então, ele tem uma abertura maior do que o superplastificante tipo 2, certo? Entretanto, para a etapa tipo 2, nós fizemos a utilização do superplastificante SP2, porque algumas propriedades influenciaram na escolha desse superplastificante, para poder continuar essa pesquisa. E na etapa 2, nós fizemos a análise, só que agora com 4 tipos de fibras, utilizando um superplastificante pré-definido, que é o superplastificante tipo 2. Nós temos os resultados expostos nessas tabelas, onde as tabelas demonstram a área de abertura em milímetro, tá? Então, temos o traço de referência, fibra de vidro 1, fibra de vidro 2, polietileno e fibra de aço, todos eles com 1 e 2%. E aqui no gráfico podemos analisar também essa tabela. Vemos que o traço de referência obtém sempre uma área de abertura maior e em seguida vem o traço com fibra de vidro 1 e fibra de vidro 2, sempre com 1% da adição de fibras. E na etapa 3, nós correlacionamos as áreas de aberturas com os fatores de forma. O que é esse fator de forma? O fator de forma é um dado que você obtém através da relação entre a largura e o diâmetro da fibra que estamos utilizando, tá? E nós não utilizamos a fibra de polietileno, pois, pelo seu alto fator de forma, ela estaria atrapalhando nessa correlação que foi realizada. Nesse gráfico, nós fizemos um gráfico com um gráfico logarítmico de base 5 e nós podemos analisar essa correlação. E para os valores de R² são o seguinte: os valores que mais se aproximam de 1 é o que mais estão mostrando que existe uma correlação entre o fator de forma e a área de abertura, tá? Conclusões finais. O reforço de fibras, ele influencia a trabalhabilidade do compósito. Então, conforme adicionamos fibras, a trabalhabilidade é reduzida. Nós podemos analisar nos resultados. Fatores que influenciam são a trabalhabilidade, o fator de forma e o volume de fibras. Então, conforme aumenta o volume de fibras, diminui a trabalhabilidade. O fator de forma, conforme maior, a trabalhabilidade é reduzida também. A fibra de polietileno apresentou maior perda de trabalhabilidade e as fibras de aço e a fibra de vidro 1, a melhor trabalhabilidade, tá? Essa foi a bibliografia que nós utilizamos. E, por fim, os agradecimentos ao CNPq, a PRP e o IFSP pela bolsa cedida e às empresas que nos forneceram esses materiais. Obrigado.